Meus irmãos, antes de passar a palavra à nossa superintendente, como pastor da igreja, tenho uma palavra a dar à igreja sobre um assunto que tem sido muito comentado nas redes sociais e que, segundo as Escrituras, é bastante danoso. O debate quanto à legitimidade da tatuagem para o crente é, sem dúvida, muito atual. Algo que crentes de 30 anos atrás jamais cogitariam em fazer. Hoje muitos veem a prática com naturalidade. O que as Escrituras dizem sobre isso? Há no Antigo Testamento a clara proibição quanto a marcar o corpo com figuras religiosas. Por que a religião pagã? Por que aquelas religiões dos cananeus? Desde o Antigo Testamento, por que elas resolveram marcar o corpo com sinais religiosos? Por que isso? Eles tinham templos, eles tinham altares, eles tinham ídolos. Por que marcar o corpo? Por que pintar o corpo com figura de seus deuses? Notem, meus irmãos, que ímpios são cegos espiritualmente. Eles não veem Deus e praticam apenas a maldade. Aplicar ao corpo essas marcas religiosas é a expressão da impiedade deles. Por que o fizeram? Guardem muito bem isso. Não há nada mais religioso do que o seu corpo. Não há nada mais religioso do que o seu corpo. É aquilo que dá a você um falso senso de soberania, como se você pudesse fazer o que você bem entender dentro dessa sua esfera de existência. Você e o seu corpo, você é que manda. Ninguém se interpõe entre você e o seu corpo, você é que dirige. É assim que o homem supõe. Alguns mostram isso até mesmo idolatrando o corpo nas academias. O homem natural é o Deus de seu corpo, de seu templo. O homem natural, meus irmãos, age assim. E note que desde a criação, o ser humano foi criado para ser templo. A queda significou a retirada do Espírito Santo do homem. Quando Adão caiu, quando se lhe abriram os olhos, é porque o Espírito Santo se ausentou dele. Todo ser humano, antes da conversão, portanto, é um templo vazio, e um templo que ele procura preencher, elegendo as coisas mais importantes, ou as pessoas de maior significado em sua vida. É isso que vai passar a compor a sua religião, é isso que ele vai se dedicar com a religião do seu corpo. Adão não cultuava a Deus antes da queda, não há nenhum registro de adoração antes da queda, e nem mesmo há templo na Nova Jerusalém, e por um motivo muito claro: o homem é o templo. Cultuamos a Deus hoje em ocasiões específicas, porque ainda somos seres caídos, embora redimidos. Não é por acaso que a cobiça entre os 10 mandamentos é a maior expressão da autodivinização. Nada mais é do que você fazer a sua vontade soberana com o seu corpo. Eu vou fazer e ponto final. Não importa o que Cristo diz, o que meus laços familiares, patrão, igreja. Você, como Deus de si mesmo, simplesmente realiza a sua vontade, age como um Deus. O crente é aquele que pela graça divina diz: não serei mais o Deus de mim mesmo. O meu corpo é templo do Espírito Santo, Ele é o Deus da minha vida. Ora, quando você junta essas duas ideias, templo e imagem, o que é que você necessariamente tem? Templo e imagem, religião, idolatria. Modernamente, meus irmãos, as tatuagens estão ligadas quanto à sua técnica aos Maori, uma etnia da Nova Zelândia.
O uso deles era semelhante ao do Antigo Testamento, marcavam o corpo com seus símbolos, inclusive aí os religiosos. Muitos dos símbolos que hoje são comumente tatuados, eles têm sentido próprio. Caracteres orientais com significados, figuras que têm as suas representações, todos trazendo, portanto, mensagens em si mesmos. Mas há aqueles que colocam coisas pessoais, o nome do filho, da esposa, da namorada, do time de futebol. Outros colocam temas religiosos, o nome de Cristo, imagem de santos, demônios, dragões, entidades afros e assim por diante. Por fim, há aqueles que parecem ter a intenção de apenas enfeitar o corpo. Então, colocam corações, flores, borboletas, pássaros, paisagens, veículos ou com figuras de mau gosto, como caveiras, esqueletos e monstros. O que temos que entender, e meus irmãos, esta é uma questão que está acima de qualquer debate, é que não é possível ao ser humano imprimir uma imagem no templo de sua vida sem atribuir a ela algum significado espiritual. Isso é humano, todo ser humano age assim, ele é caído, é a sua inegável natureza. O diabo é muito astuto. E ele tem tentado descaracterizar a associação do templo do corpo com o cunho místico e religioso das imagens que lhe são colocadas. Certamente está em linha com os anseios psicológicos de pecadores que de alguma forma sentem necessidade de algo mais. Todos, meus irmãos, mesmo esses que colocam borboletas ou o nome de alguém querido, o que é impresso no corpo assume significações quando passa a fazer parte do corpo, do templo. São assimilados como algo importante, como algo especial, uma imagem em seu templo. Há um aspecto psicológico muito forte, inegável em relação ao corpo. Não é um brinco que você põe e tira, uma maquiagem que sai, ou um penteado diferente que se desfaz. É a modificação do corpo, literalmente a incorporação de sentidos e de significações. Você está colocando coisas que têm sentido na sua vida, imprimindo, incorporando no seu corpo. A redundância é óbvia. Aquele que se tatua está à procura de algo, de uma complementação, mostra alguma insatisfação ou deficiência consigo mesmo. Toda tatuagem causa algo interior. Tanto é que há pessoas que tatuam lugares que não se mostram. É uma experiência com elas mesmas. É algo espiritual, psicológico. Ora, se não causa nada, por que fazem? Se resulta nada, qual o motivo? A pessoa verdadeiramente experimenta algo consigo, algo místico. Sente-se interiormente melhor de alguma forma, aperfeiçoado em alguma coisa, por estar talvez mais segura de si, ou mais satisfeita consigo mesma, ou mais atraente, ou mais corajosa, mais viril, com o corpo fechado, ou mais devotada, mais fiel, porque imprimiu alguma coisa ao corpo. Há uma infinidade de possibilidades psicológicas e místicas que surge dessa experiência de você colocar uma imagem no templo de seu corpo. Aproveito para alertar os crentes de um perigo terrível que assola as nossas igrejas: a secularização. Tudo tem sido permitido diante de explicações rasas, explicações pragmáticas que não tocam na Bíblia com profundidade. Vou tomar o exemplo da Holanda. Meus irmãos, nós temos uma dívida imensa com esse país que foi modelado pela teologia reformada. Há uma infinidade de teólogos que foram instrumentos de Deus para abençoar o seu povo. Mas hoje é um dos países mais imorais do mundo. A vanguarda da imoralidade, as novas propostas de gênero e sexualidade, liberação de drogas estão ligadas em sua origem
a Holanda. Para se ter ideia, há mais de 10 anos, em 2006, foi criado um partido político na Holanda que tem como uma de suas principais bases a defesa da pedofilia. Partido político. Olhamos para aquele país hoje e, como cristãos, nós choramos. No entanto, esse afastamento talvez possa ser explicado por uma ênfase teológica específica daquele país. A teologia reformada tem ao menos uma divisão clara: a teologia reformada continental e a insular. A teologia reformada continental desenvolveu muito o conceito da chamada graça comum, isto é, Deus abençoa a todos os homens com bênçãos gerais, bênçãos que incluem capacidades e talentos e capacidades que nós usufruímos. Sem dúvida, é lícito para o crente usufruir coisas boas feitas pelos ímpios. Há muita coisa que o crente pode usufruir de fato. Em nome dessa doutrina, que não está errada em si mesma, muitos crentes exageraram e começaram a se permitir cada vez mais coisas em direção à impiedade, até que apostataram. A teologia insular é puritana, aquela que está expressa nos símbolos de fé de nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é muito mais rígida quanto aos costumes, exatamente como uma forma de precaver a derrocada espiritual por meio de licenciosidades. É certo que o berço da teologia puritana hoje também está totalmente corrompido, mas está corrompido porque abandonou por completo a ideia puritana. Cuidado, meus irmãos, com as aproximações do mundo, de querer parecer com o ímpio, de achar que pode fazer as mesmas coisas, mas com objetivos diferentes. Tomo o exemplo da Holanda e da graça comum para alertar a igreja atual para ter cuidado com as permissividades que têm surgido. Muitas delas apoiadas por ícones evangélicos tidos como ortodoxos, que têm os crentes em suas mãos muitas vezes, mas que o resultado de segui-los, na verdade, provoca o afastamento a passos largos do modelo de vida que vemos nos crentes de todas as épocas. Os crentes sempre viveram sem tatuagem. Incrivelmente, tais ícones religiosos, tais pessoas que são famosas no meio evangélico, conseguem afirmar-se como ortodoxos, apoiando a heterodoxia, uma prática diferente da ortodoxia. Em nome da lealdade e a sua consciência permissiva, eles têm patrocinado cada vez mais o afastamento da vida realmente piedosa, a ponto de jovens já dizerem assim: vou tatuar todas as costas, todo o braço. Certamente estes ícones vão responder a Deus por isso. Choro por eles, irmãos que se perdem em seus próprios raciocínios. A responsabilidade, meus irmãos, é pessoal, é sua e minha. Você não será desculpado por abraçar a mentira patrocinada pelo diabo e esposada pela consciência alheia. Meu desejo e oração é que haja um despertamento verdadeiramente espiritual em nossa geração, a fim de que tais afastamentos sejam corrigidos e nós voltemos de fato a ver uma igreja realmente piedosa, não mundana, não secularizada, não parecida com o mundo, nem mesmo em sua aparência, para a honra e glória de nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha piedade de nós.